Olá, aqui é Ana Coé para a leitura da Bíblia 365. Hoje é o dia 15 de fevereiro, dia 46. A nossa leitura ela se divide em 4 partes: Antigo Testamento, Novo Testamento, Salmos e Provérbios. O objetivo é que possamos juntamente fazer um devocional da palavra, para nos conectarmos espiritualmente com as Escrituras Sagradas e nos fortalecermos na fé pelo ouvir da palavra. Te convido a escolher um local confortável e de preferência em silêncio, para que você possa desfrutar deste momento em Cristo. E pela autoridade e nome de Jesus, peço ao Espírito Santo que transbordem os nossos corações, tornando-os ensináveis, para que possamos receber as revelações da leitura de hoje. Amém e amém. Lembre-se de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações diárias. Antigo Testamento, Êxodo capítulo 39. Fizeram também de pano azul, púrpura e carmesim as vestes finalmente tecidas, para ministrar no santuário. E também fizeram as vestes sagradas para Arão, como o Senhor havia ordenado a Moisés. Fizeram a estola sacerdotal de ouro, pano azul, púrpura e carmesim e linho fino retorcido. De ouro batido fizeram lâminas finas e as cortaram em fios, para serem tecidos com o pano azul, a púrpura, o carmesim e o linho fino da obra de desenhista. Tinha 2 ombreiras que se uniam às suas 2 extremidades, assim se uniam. O cinto de obra esmerada que estava sobre a estola sacerdotal era de obra igual, da mesma obra de ouro, pano azul, púrpura, carmesim e linho fino retorcido, segundo o Senhor havia ordenado a Moisés. Também se prepararam as pedras de ônix engastadas em ouro, trabalhadas como quando se faz um sinete, como os homens dos filhos de Israel, e puseram as 2 pedras nas ombreiras da estola sacerdotal, por pedras de memória aos filhos de Israel, segundo o Senhor havia ordenado a Moisés. Fizeram também o peitoral de obra esmerada, conforme a obra da estola sacerdotal, de ouro, pano azul, púrpura, carmesim, linho fino retorcido. O peitoral era quadrado e duplo, de 1 palmo era o seu comprimento e de 1 palmo dobrado era a sua largura. Colocaram nele engastes de pedra, com 4 ordens de pedra: a ordem de sárdio, topázio e carbúnculo era a primeira. A segunda ordem era de esmeralda, safira e diamante. A terceira ordem era de jacinto, ágata e ametista. E a quarta ordem era de berilo, ônix e jaspe. Elas eram guarnecidas de ouro nos seus engastes. As pedras eram conforme os nomes dos filhos de Israel, 12 segundo os seus nomes. Eram esculpidas em forma de sinete, cada uma com o seu nome para as 12 tribos. E fizeram para o peitoral correntes como cordas, de obra trançada de ouro puro. Também fizeram para o peitoral 2 engastes de ouro e 2 argolas de ouro, e prenderam as 2 argolas nas extremidades do peitoral. E passaram as 2 correntes trançadas de ouro nas 2 argolas nas extremidades do peitoral. Fixaram as outras 2 pontas das 2 correntes trançadas nos 2 engastes e puseram nas ombreiras da estola sacerdotal na frente dele. Fizeram também 2 argolas de ouro e as puseram nas 2 extremidades do peitoral, na sua borda interior oposta à estola sacerdotal. Fizeram também mais 2 argolas de ouro e as puseram nas 2 ombreiras da estola sacerdotal, abaixo, na frente dele, perto da sua juntura, sobre o cinto de obra esmerada da estola sacerdotal. Ligaram o peitoral com as suas argolas às argolas da estola sacerdotal, por cima de uma fita azul, para que estivesse sobre o cinto de obra esmerada da estola sacerdotal, para que nunca o peitoral se separasse da estola sacerdotal. Fizeram também a sobrepeliz da estola sacerdotal de obra tecida, toda de pano azul. No meio dela havia uma abertura, era rematada como a abertura de uma gola, para que não se rasgasse.
Em toda a borda da sobrepeliz fizeram romãs de pano azul, carmesim e linho retorcido. Fizeram campainhas de ouro puro e as colocaram no peito das romãs em toda a borda da sobrepeliz. Uma campainha e uma romã, outra campainha e outra romã, em toda a borda de sobrepeliz, para se usar ao ministrar, segundo o Senhor havia ordenado a Moisés. Fizeram também as túnicas de linho fino, de obra tecida, para Arão e para os seus filhos, e a mitra de linho fino, os turbantes de linho fino, os calções de linho fino retorcido, e o cinto de linho fino retorcido, e de pano azul, de púrpura e de carmesim, obra de bordador, segundo o Senhor havia ordenado a Moisés. Também fizeram de ouro puro a lâmina da coroa sagrada e nela gravaram a maneira de gravuras de sinete, santidade ao Senhor, e ataram-na como um cordão de pano azul para prender a lâmina à parte superior da mitra, segundo o Senhor havia ordenado a Moisés. Assim se concluiu toda a obra do tabernáculo, da tenda do encontro. Os filhos de Israel fizeram tudo segundo o Senhor havia ordenado a Moisés. Depois trouxeram a Moisés o tabernáculo, a tenda e todos os seus pertences, e os seus colchetes, e as suas tábuas, e as suas vigas superiores, e as suas colunas e as suas bases, a cobertura de pele de carneiro tingida de vermelho, a cobertura de pele finas e o véu do acortinado, a arca do testemunho, os seus cabos e o propiciatório, a mesa com todos os seus utensílios e os pães da proposição, o candelabro de ouro puro com lâminas com suas lâmpadas, as lâmpadas colocadas em ordem, todos os seus utensílios, azeite para iluminação. Também o altar de ouro, o óleo da unção, o incenso aromático e o acortinado da porta da tenda. O altar de bronze e a sua grelha de bronze, e os seus cabos e todos os seus utensílios, a bacia e o seu suporte, as cortinas do átrio, as suas colunas, as suas bases, o cortinado para a porta do átrio, as suas cordas, os seus pregos e todos os utensílios de serviço do tabernáculo para a tenda do encontro. As vestes finalmente tecidas para ministrar o santuário, as vestes sagradas do sacerdote Arão e as vestes de seus filhos para oficiarem como sacerdotes. Tudo segundo o Senhor havia ordenado a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel toda a obra. Moisés examinou toda a obra e viu que tinha feito segundo o Senhor havia ordenado, assim a fizeram, e Moisés os abençoou. Depois o Senhor disse a Moisés: No primeiro dia do primeiro mês, arme o tabernáculo da tenda do encontro. Ponha nele a arca do testemunho e cubra com o véu. Ponha nele a mesa, coloque em ordem as coisas que estão sobre ela. Ponha nele também o candelabro e monte as suas lâmpadas. Coloque o altar de ouro para o incenso diante da arca do testemunho e pendure o cortinado da porta do tabernáculo. Coloque o altar do holocausto diante da porta do tabernáculo da tenda do encontro. Ponha a bacia entre a tenda do encontro e o altar e encha com água. Depois arme o átrio ao redor e pendure o cortinado, a porta do átrio. Pegue o óleo da unção e unja o tabernáculo e tudo que nele está, e consagre com todos os seus pertences, e será santo. Unja também o altar do holocausto e todos os seus utensílios, e consagre o altar, e o altar se tornará santíssimo. Depois unja a bacia e o seu suporte, consagre-a. Faça com que Arão e seus filhos se aproximem da porta da tenda do encontro e mande que se lavem com água. Vistarão com as vestes sagradas, unja e consagre-o para que me sirva como sacerdote. Faça com que também os filhos de Arão se aproximem, vista-os com as túnicas e unja-os, assim como você ungiu o pai deles, para que me oficiem como sacerdotes. Sua unção lhe será por sacerdócio perpétuo de geração em geração. E Moisés fez tudo segundo o Senhor lhe havia ordenado. No primeiro mês do segundo ano, no primeiro dia do mês, o tabernáculo foi armado. Moisés ergueu o tabernáculo, pôs as suas bases, armou as suas tábuas, colocou nele as suas vigas superiores e levantou as suas colunas. Estendeu a tenda sobre o tabernáculo e pôs a cobertura da tenda por cima, segundo o Senhor havia ordenado a Moisés.
Pegou o testemunho e o pôs na arca. Passou os cabos na arca e pôs o propiciatório em cima da arca. Introduziu a arca no tabernáculo, pendurou o véu do cortinado e com ele cobriu a arca do testemunho, segundo o Senhor havia ordenado a Moisés. Pôs também a mesa na tenda do encontro, ao lado do tabernáculo, para o norte, fora do véu. E sobre ela pôs em ordem os pães da proposição diante do Senhor, segundo o Senhor havia ordenado a Moisés. Pôs também na tenda do encontro o candelabro diante da mesa, ao lado do tabernáculo, para o sul, e preparou as lâmpadas diante do Senhor, segundo o Senhor havia ordenado a Moisés. Pôs o altar de ouro na tenda do encontro diante do véu, e acendeu sobre ele o incenso aromático, segundo o Senhor havia ordenado a Moisés. Pendurou também o cortinado da porta do tabernáculo, pôs o altar do holocausto à porta do tabernáculo da tenda do encontro e ofereceu sobre ele holocausto e oferta de cereais, segundo o Senhor havia ordenado a Moisés. Pôs a bacia entre a tenda do encontro e o altar e encheu de água para se lavar. Nela, Moisés, Arão e seus filhos lavaram as mãos e os pés, quando entravam na tenda do encontro e quando se aproximavam do altar. Segundo o Senhor havia ordenado a Moisés, levantou também o átrio do redor do tabernáculo e do altar e pendurou o cortinado da porta do átrio. Assim Moisés acabou a obra. Então a nuvem cobriu a tenda do encontro e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda do encontro porque a nuvem permanecia sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Quando a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, os filhos de Israel seguiam adiante em todas as suas jornadas. Se a nuvem, porém, não se levantava, não seguiam adiante até o dia que ela se levantava. De dia, a nuvem do Senhor repousava sobre o tabernáculo, e de noite havia fogo nela, à vista de toda a casa de Israel em todas as suas jornadas. Marcos capítulo 1. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, como está escrito na profecia de Isaías. Eis que envio o meu mensageiro adiante de vocês, o qual preparará o caminho. Vós, do que clama no deserto, preparem o caminho do Senhor e endireitem as suas veredas. Foi assim que João Batista apareceu no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. E toda a região da Judéia e todos os moradores de Jerusalém iam até ele, e confessando seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. A roupa de João era feita de pelos de camelo, e ele usava cinto de couro, se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. E João pregava dizendo: Depois de mim vem aquele que é mais poderoso que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, desamarrar as correias das suas sandálias. Eu batizei vocês com água, porém ele os batizará com o Espírito Santo. Naqueles dias, Jesus veio de Nazaré da Galileia e foi batizado por João no Rio Jordão. Logo ao sair da água, Jesus viu o céu se abrindo e o Espírito descendo como uma pomba sobre ele. Você é meu filho amado, em você me agrado. E logo o Espírito conduziu Jesus ao deserto, onde ficou durante 40 dias. Tentado por Satanás. Estava com as feras e os anjos o serviam. Depois de João ter sido preso, Jesus foi para a Galiléia pregando o evangelho de Deus. Ele dizia: O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no evangelho. Caminhando junto ao mar da Galiléia, Jesus viu o irmão de Simão e André, que lançavam a rede no mar porque eram pescadores. Jesus lhes disse: Venham comigo e eu farei com que vocês sejam pescadores de gente. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Pouco mais adiante, Jesus viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes, e logo os chamou, e eles seguiram Jesus, deixando seu pai Zebedeu no barco com os empregados. Depois entraram em Cafarnaum, e logo no sábado Jesus foi ensinar na sinagoga, e maravilharam-se com a sua doutrina,
porque os ensinava como alguém que tem autoridade e não como os escribas. E logo apareceu na sinagoga um homem possuído de espírito imundo, o qual gritou: O que você quer conosco, Jesus Nazareno? Você veio para nos destruir? Sei muito bem quem é você, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: Calem-se e saia desse homem. Então o espírito imundo, agitando violentamente, gritando em alta voz, saiu dele. Todos se admiraram ao ponto de se perguntar entre si: Que é isto? Uma nova doutrina? Com autoridade ele ordena espíritos imundos e eles lhe obedecem? E a fama de Jesus se espalhou depressa em todas as direções, por toda a região da Galiléia. Salmos 35. Ó Senhor, defende a minha causa. Contra os que me acusam, luta contra aqueles que me atacam. Embraça, escudo e couraça, ergue-te em meu auxílio. Empunha a lança e reprime o passo dos meus perseguidores. Dize a minha alma, eu sou a sua salvação. Sejam confundidos e cobertos de vexame os que buscam tirar minha vida, retrocedam e sejam envergonhados os que tramam contra mim. Sejam como palha que o vento leva, impelindo os anjos do Senhor, que o caminho deles fique escuro e que torne escorregadio, e que o anjo do Senhor os persiga. Pois sem razão me armaram ciladas, sem motivo abriram uma cova para mim. Venha sobre o inimigo a destruição quando ele menos esperar, e prendam os laços que tramou ocultamente. Cai neles com a sua própria ruína. Então a minha alma se alegrará no Senhor e se regozijará na sua salvação. Todos os meus ossos dirão: Senhor, quem é semelhante a ti? Pois livra o aflito aquele que é mais forte do que ele, livras o pobre e o necessitado daqueles que os exploram. Falsas testemunhas se levantam e me interrogam sobre coisas que eu não sei. Pago-me o mal pelo bem, o que é desolação para minha alma. Quanto a mim, porém, estando eles enfermos, minhas roupas eram pano de saco. Eu afligia a minha alma com jejum e em oração me reclinava sobre o peito. Portava-me como se eles fossem os meus amigos ou meus irmãos. Andava curvado de luto como quem chora por sua mãe. Quando, porém, tropecei, eles se alegraram e se reuniram-se contra mim. Homens sem valor, que eu não conhecia, dilaceraram sem tréguas, como hipócritas zombadores numa festa, rangiam os dentes contra mim. Provérbios capítulo 9, versículo 11. Porque por mim se multiplicarão os teus dias e aumentarão os anos de sua vida. Se você é sábio para si mesmo. Se é zombador, só você sofrerá as consequências. Muito grata por este momento. Terminamos mais uma leitura diária. Tenha um extraordinário dia. Deus abençoe você e a sua família e até amanhã.